o governo brasileiro está querendo defender na Organização Mundial do Comércio, na OMC, um mandato negociador para uma reforma abrangente dessa entidade até 2028. Apuração do nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner, que já chega para nos contar em detalhes, porque esse é o tipo de coisa que só o Daniel vê em Brasília e traz com exclusividade para o AH. Boa noite, Daniel, bem-vindo. Obrigado, Thaís. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu e a nossa colega Jussara Soares, que apurou essa comigo, hein? Pronto. Então, assinatura dupla. Thaís, olha, a gente não está muito na moda falar de Organização Mundial do Comércio. As instituições multilaterais, como você sabe, estão muito esvaziadas pela gestão Donald Trump, mas convém a gente colocar a lupa sobre a próxima reunião máxima da Organização Mundial do Comércio, que ocorre a cada 2 anos, que é a Conferência de Ministros do Comércio dos 166 países membros. A próxima vai acontecer em março, em Camarões. Será a primeira reunião em território africano. O que vai acontecer ali? O Brasil vai levar uma proposta para que os países aprovem, autorizem a OMC a iniciar, portanto, um mandato negociador para negociar uma reforma abrangente. É praticamente, como nos disse um diplomata importante, uma refundação, entre aspas, da OMC. Por quê? Porque ela não está funcionando hoje. E por que ela não está funcionando hoje? Em primeiro lugar, porque existe um sistema de solução de controvérsias em que, se um país toma uma medida protecionista e unilateral, como tem acontecido com os Estados Unidos muito frequentemente nessa gestão, mas já aconteceu com muitos outros países. Inclusive o Brasil também já foi condenado várias vezes pela OMC. Por exemplo, no governo Dilma Rousseff, com o regime automotivo. Quando um país é condenado, existe um órgão de apelação. E o órgão de apelação está sem funcionar desde 2019, primeiro mandato de Donald Trump, por falta de indicação de juízes no órgão pelos Estados Unidos, que tem direito a indicar. Os Estados Unidos não indicaram, o órgão não funciona. Isso atravessou, essa ausência, essa falta de funcionamento atravessou também o governo de Joe Biden e se repete agora no governo do Donald Trump. Outro ponto que o Brasil quer levar à consideração, a possibilidade de que, olha, se você não tem um consenso entre 166 países, que ficou tão difícil de conseguir, quase impossível, vamos dizer a verdade, que países que pensam da mesma forma possam assinar acordos plurilaterais. Assina quem quer. Ué, se você não tem 166 países, tem 120, tem 80, tem 150, que esses possam assinar os seus acordos. Essa é uma possibilidade que o Brasil propõe. Em resumo, Thaís, o que o Brasil vai levar nessa Conferência de Ministros do Comércio em março é essa proposta de um mandato negociador com 2 anos de duração, portanto até 2028, para que ao longo desse caminho os países se entendam e encontrem uma alternativa. A gente já viu nos últimos anos que a inexistência praticamente da OMC, porque ela existe, ela está lá em Genebra, mas ela não serve para mais nada, é um caminho livre para que países individualmente coloquem em prática medidas protecionistas e completamente fora da regra, sem nenhum tipo de punição. Ô Daniel, eu acho que a gente deve ficar na torcida, né? Porque um pouco de racionalidade, unidade, consenso, né? Nesse ambiente que a gente está vivendo, faria bem a todos. Agora, Daniel, diante de tanta confusão que está acontecendo lá fora, parece que a gente esqueceu, mas você não, sobre o tarifaço que sobrou ainda na relação entre Brasil e Estados Unidos. O que está acontecendo? Como é que está essa negociação do Brasil? Que esperanças a gente ainda pode ter desses 50% desaparecerem do horizonte do comércio entre nós e eles? Então, veja que curioso, Thaís. A gente falou de OMC agora há pouco, que tem tudo a ver com esse novo tarifaço de Donald Trump sobre os países que são contra a anexação da Groenlândia aos Estados Unidos e aquela proposta de Donald Trump de novas tarifas para quem exporta para o Irã, coisa que a gente falou muito na semana passada. E aquele tarifaço inicial de abril que está valendo ainda dos 50%? Bom, a gente vai completar na próxima semana, já nos próximos dias, 3 meses do encontro entre Trump e Lula lá na Malásia. E ali o Brasil entregou uma proposta para abrir
uma negociação comercial com os Estados Unidos. Sabe o que aconteceu com essa proposta? Formalmente, ela não foi respondida até hoje. Já são 3 meses sem, na prática, nenhum avanço. Você tem ali um ou outro contato? Por exemplo, na semana passada, os representantes da Embaixada Americana aqui em Brasília visitaram o Instituto Brasileiro de Mineração e deram continuidade, na verdade, à conversa sobre minerais críticos, mas formalmente uma proposta do lado americano de vamos conversar sobre Big Techs, minerais críticos, fornecimento, melhor acesso para alguns produtos americanos, isso não aconteceu até agora. Como é que o governo brasileiro está vendo isso tudo? É ruim? Não necessariamente do ponto de vista do Itamaraty. Por quê? Porque, na prática, a gente já teve uma primeira lista de exceções, que abrangeu petróleo, aeronaves da Embraer, suco de laranja. Depois, num segundo momento, entraram nas exceções ferro e celulose. Depois, num terceiro momento, veio uma lista muito celebrada pelo setor privado de exceções à carne bovina e ao café. Então, boa parte, 2/3 do comércio brasileiro com os Estados Unidos já estão na exceção das tarifas. Então, qual a interpretação do governo brasileiro? É de que os Estados Unidos estão abrindo muitas frentes ao mesmo tempo, de que o Brasil deixou de ser um problema para os americanos e não está sobrando tempo no meio de tanta tarifa sobre quem defende a Groenlândia, sobre quem exporta para o Irã, sobre quem gosta da Rússia e por aí vai. Não está tendo tempo de lidar com o Brasil. Bom para o Brasil, de certa forma, que já pegou muita exclusão e já não é o alvo preferencial dos Estados Unidos. Ruim para os poucos setores da indústria brasileira, por exemplo, máquinas e equipamentos, ou, por exemplo, a indústria de pescados, que continua com o tarifaço vigente.